Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías 6. Irmãos, eu estou bastante nervosa. É a primeira vez, na verdade, que eu vou pregar, né? E estou bastante nervosa, bastante mesmo. Amém, irmãos? Quem não achou, vamos ouvindo junto. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Irmãos, eu intitulei, o Espírito Santo me intitulou esse título dessa palavra como um chamado. O chamado, ele é grande, irmãos, na vida de cada um de nós, cada um que o Senhor escolheu. E tem dificuldades. Os chamados, muitas vezes a gente pensa que é fácil fazer a obra do Senhor. Ah, mas é muito fácil. Realmente, hoje, nós vivemos um evangelho raso. Um evangelho que é tudo muito fácil. Mas ainda assim os escolhidos sofrem no seu chamado. Porque como a gente diz, uma árvore que não dá frutos, ela não é apedrejada. Quanto mais fruto aquela árvore produz, mais a gente vai atacar aquela árvore tentando colher aqueles frutos. O chamado, ele não é fácil, nunca foi fácil. Às vezes a gente fica pensando assim: Senhor, para que tu me chamou? O que tu quer comigo? Por que o Senhor me escolheria? Mas Ele escolheu. Cada um que está aqui hoje neste lugar foi escolhido do Senhor. Em nome de... Quantos profetas a gente viu lá no passado que sofreram tanto, muito, foram apedrejados, a morte de cada um foi terrível. E mesmo assim eles cumpriram com o Senhor. Eles foram firmes até o fim, porque é o Senhor que nos capacita. Sem o Senhor nós não somos nada. Nós temos que ter uma vida firmada no Senhor para cumprir o chamado. Porque muito se fala sobre os 10% do dízimo, do financeiro, como o pastor falou. Realmente, a obra, a casa que precisa do dinheiro. Deus não precisa. O que Deus quer? 10% da nossa vida, do nosso dia. Nosso dia tem 24 horas, 2 horas e 40 minutos. É óbvio que ninguém fica acordado 24 horas para ficar tirando 2 horas e 40 minutos para orar. Mas que nós vamos colocar Deus em primeiro lugar e que aqueles minutos que a gente tirar para o Senhor venham a ser minutos de qualidade. Que nem meu esposo, ele põe o celular dele despertar uns minutos antes do horário que seria para despertar, para ele orar antes de ir trabalhar. Porque realmente o dia a dia é corrido, nós não conseguimos ter aquele tempo mesmo. Mas o tempo que a gente tiver com o Senhor, que seja de qualidade. Que a gente venha orar, que a gente venha se entregar, chorar para Deus. Às vezes a gente se ajoelha e não tem o que falar, só chorar. E é a melhor coisa que a gente pode fazer. A gente tem que pedir força para o Senhor, nos capacita. Eu olho para mim e não entendo por que o Senhor me escolheria. Eu não me escolheria, mas Ele me escolheu. Ele escolheu cada um que está aqui neste lugar. Jeremias, por exemplo, Jeremias foi escolhido. Jeremias 1:5 diz: Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações.
Jeremias também conhecido como profeta chorão, mas lendo a história a gente acaba entendendo o porquê do profeta chorão. Não era fácil ser aprisionado, ser espancado, ser perseguido. Imagina, gente, aquele tempo era muito pior do que é hoje. Hoje, graças a Deus, a gente tem a tecnologia ao nosso favor. Uma vez lá no Rio Grande do Sul teve um culto no lar e até meu esposo ficou espantado, né? Nós ficamos espantados porque tinha uma senhora de 80 e poucos anos que ela nunca, por incrível que pareça, ela nunca tinha ouvido falar do Evangelho de Cristo, nunca. E a gente ficou incrédulo com aquilo. Como que hoje, com toda a tecnologia, com todo o alcance, ela nunca tinha ouvido? O mundo precisa. A gente tem que estar firmes no Senhor para passar o Evangelho adiante. Muitas vezes ao nosso lado, no nosso emprego, nossos vizinhos, enfim, tem alguém precisando de uma palavra. Às vezes a gente tem vergonha. Ai, será que é de Deus? Mas se Deus colocou no teu coração, vai e faz. Porque o preço de não fazer é muito maior do que de fazer. Hoje, por exemplo, os pastores têm o podcast deles, que através desse podcast alcança vidas. A gente já olhou alguns vídeos também. Alcança muitas vidas. Hoje tem o Instagram também, que a gente posta um stories e vai alcançando. A gente tem que fazer isso, sim, continuar dando seguimento. Mas o principal, ir às ruas, ouvir as pessoas. Porque é muito fácil a gente postar no stories alguma coisa, uma mensagem bonita. Mas às vezes tem uma pessoa precisando desabafar. E o Senhor nos chamou para isso, gente. Para ir atrás das almas, para ir atrás das vidas. Não para a gente ficar parado, com medo das coisas, com medo das pessoas não gostar do que a gente vai falar. É perseguição. O Evangelho de Cristo é perseguição. Como o menino falou, imagina, Jesus sofreu. Imagina, a gente é fichinha. Olha, não é fácil as coisas do Senhor, não é mesmo. Mas nós devemos estar firmes, sim. Eu não escolheria, como eu disse, mas eu tenho um pequeno testemunho. Quando eu tinha 13 anos, pouquinho tempo atrás, há 16 anos atrás, eu gostava muito na igreja evangélica. Minha mãe nessa época já era desviada. E eu tava, minha tia e minha prima me convidaram para ir no culto e eu me arrumei com a minha roupa de crente que eu tinha, né, gente? Vocês nem imaginam. Aí eu tava esperando ela, nós morávamos numa subida de esquina. E eu estava esperando a minha tia chegar para nós ir para o culto. Nisso, vem descendo uma galera, era uma vila, era pequenininha, então todo mundo se conhecia. Vai descendo uma galera, assim, tinha uns primos conhecidos, e convidaram o meu irmão mais velho para ir no carnaval, que estava tendo num parque na cidade. E a minha mãe deixou ele ir, né, já achei um milagre, e por mais milagre ainda, ele me convidou para ir, que meu irmão não me levava para lugar nenhum. Só que eu creio que já era um trabalhar do Espírito Santo na minha vida. E como a mãe deixou eu ir, eu aceitei. Imagina, nossa, me encheu de alegria poder sair de noite, poder curtir. Só que quando a minha tia, daí nisso a minha tia desce, quando ela vira a esquina assim, que já sai do meu alcance de vista, me dá aquele baque. Eu pensei, Senhor, o que eu fiz? Eu escolhi uma festa carnal ao invés de ir no culto, que eu gostava muito na igreja. Gente, aquilo assim foi como uma espada, assim, olha, me destruiu. E eu fui, né, nesse parque, minha tia já tinha ido para a igreja, daí eu já tinha dito que fui. E a festa toda, eu não consegui me concentrar em nada, não consegui curtir nada. Aquilo foi terrível para mim. E ali eu entendi que eu não fazia parte daquele mundo. O Anderson, quando eu conheci ele já era de outros lugares, já era bem vivido. E ele já dizia que eu era cristã, eu só não exercia a função. Mas eu já era, porque eu não gostava de nada de beber, fumar, essas coisas, nada. Mas lá Deus já tinha me escolhido. E eu não entendia todos os processos que eu passei, depressões, lutas, tudo. Porque tudo que a gente passa, todas as lutas, na verdade, elas são experiências para a gente poder ajudar outras pessoas com aquilo que a gente já passou. Porque a gente não pode falar de uma coisa que a gente não viveu. Não tem nada melhor do que tu ter propriedade para falar daquilo ali. E desde que nós viramos cristãos, não tem sido fácil. A gente já sofreu poucas lutas, assim. Como a maioria, creio aqui, os pastores, que deve ser maior ainda sobre a vida de vocês, né? Mas nós temos que ter força em Deus, porque nós vamos vencer, porque nós estamos firmados em Cristo Jesus. Jeremias mesmo, para vocês verem como o chamado ele é tão difícil, que em Jeremias 20:14 diz assim: maldito o dia em que nasci,
Não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz. Lá no 17, ele diz: por que não me matou no ventre materno? Gente, olha o que ele fala. E antes, uns versículos antes, Deus escolheu ele ainda no ventre materno. Se ele questionou que era um cara super usado por Deus, por que a gente não vai se questionar? Eu me questiono, é que nem eu digo para Deus, eu não me escolheria. Quando a pastora me chamou na quarta-feira passada para pregar, na hora deu uma empolgação assim, mas eu falei para ela que não, que eu tinha que me preparar, enfim. E depois, hoje, vindo para cá, eu falei assim, por que eu aceitei? Por que eu aceitei? Eu falei, Senhor, nunca mais vou aceitar. De verdade, gente. Porque as coisas do Senhor é santa. Eu sei que dá um nervoso, vocês não têm noção de como eu estou aqui, dá um nervoso, mas a gente tem que ter temor. É o temor do Senhor que nos deixa nervoso. Porque a gente não pode chegar aqui e falar qualquer coisa. É o Senhor, imagina, Ele que nos capacita. Então, se Ele nos capacita a gente chegar e falar qualquer coisa, a gente vai dizer, ué, como assim? Mas muitas pessoas lá na Bíblia passaram por lutas. E Deus capacitou eles até o final. Por exemplo, Elias, gente. Elias, olha tudo que ele fez. Orava e fogo descia, consumia a pessoa, fogo no altar. E depois ele se escondeu e pediu a morte também. Se essas pessoas, a minha vida espiritual com Deus perto da vida deles, não é nada, gente. Nada, nada, nada. Se essas pessoas que viviam com Deus praticamente eram assim, o que dirá de nós hoje? A gente realmente se sente fraco. Se sente, ai, mas por que eu? Mas foi cada um de nós, cada um que está aqui neste lugar foi escolhido e foi chamado, foi separado. A obra é grande e poucos são os trabalhadores. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Creio que aqui neste lugar estão os escolhidos do Senhor, os separados para fazer a obra com fervor. Aleluia. E, ai, irmãos, eu estou nervosa demais. Já me perdi tudo aqui. Mas é isso, irmão. É o chamado de Deus para nossas vidas e que nós venhamos estar firmes no Senhor. Porque não vai ser fácil ser perseguido lá fora, ter que ouvir dos ímpios que a gente não é capaz. Ah, mas porque tu lá no mundo, tu era assim. Que? Tu que vivia assim? Não, tu não pode. Tu não tem moral para isso. Mas Deus nos limpa do pecado. E se Ele nos chamou, Ele vai cumprir na nossa vida, em nome de Jesus. Gente, em casa a pregação era assim, ó, fogo do céu. Mas aqui eu tô nervosa demais. E eu vou encerrar por aqui, irmãos. Mas que Deus abençoe a vida de cada um que está aqui, que eu sei que são escolhidos do Senhor e chamados, separados do Senhor. Que o Senhor venha usar cada um fielmente. Em nome de Jesus, agradeço a minha oportunidade.